Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma manhã com os nossos estudos. Espero grandiosamente que mais uma vez os estudos trazidos aqui no nosso canal venha te dar esclarecimento e entendimento para que nós possamos viver melhor os dias. Meu nome é Elisa, eu sou evangelista, sou membro da Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Assis. Estou à frente de um trabalho na congregação aqui na Vila Xavier, sou congregação da Vila Ribeiro, na direção do pastor Benildo, e nós temos feito nossos estudos todos pelo canal do YouTube, no domingo pela manhã. Então, após esse estudo, deixa ali teu comentário, se inscreve no nosso canal, deixa a sua posição para que nós juntos possamos unir conhecimento, para que nós possamos nos fortalecer em Deus a cada dia. Amém? Com isso, hoje eu gostaria, nessa manhã, de trazer aos irmãos algo que para alguns é duvidoso o entendimento. Para outros não, mas para muitos é duvidoso o entendimento. E eu gostaria de partilhar com vocês hoje a primeira carta a Timóteo. Deixar bem claro que Timóteo foi discípulo de Paulo. Paulo instruiu Timóteo, firmou Timóteo na carreira evangelística e Timóteo está nesse momento em Éfeso, firmando ali a igreja. E Paulo dá toda uma instrução para Timóteo de como se fortalecer no dia a dia e principalmente contra os falsos ensinos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra que nós estaremos lendo do versículo 1 ao 5. A Bíblia diz assim, a minha tradução é NVI. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, Paulo escreve a Timóteo algo que é triste, porque isso estava no meio da igreja, aonde nós encontramos os que apostatam, né? Nós encontramos isso no meio da igreja. Mas o que é a apostasia? O que é apostatar? Apostasia vem do grego, que significa afastamento. No hebraico, essa palavra ela denota para nós o significado de um estado de rebelião contra Deus, abandono de seus mandamentos e profanação do sagrado. Nós temos ali no livro de Deuteronômio 13, versículos. Deuteronômio, na verdade, traz muito a respeito de principalmente o abandono dos mandamentos. E nós temos ali em Josué 22 também, onde fala sobre o que é a profanação, a rebelião contra Deus. Então, na verdade, a apostasia, onde ela nasce? Onde ela começa? No meio daqueles que servem a Deus. Porque se é um afastamento de Deus, tem que começar através daqueles que creem em Deus. Quem já não crê em Deus já não está próximo de Deus. Amém? Com isso, nós também temos uma referência muito interessante que fica para nós aqui no Evangelho de Mateus, e eu gostaria de ler com você nessa manhã. Mateus 24, 9 e 10. Diz assim, é Jesus com um sermão profético dizendo o seguinte: então
vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quando Jesus traz essa direção sobre o tormento, sobre a traição, sobre esses problemas, ele está falando aqui sobre a apostasia. Por quê? Porque os próprios homens trariam seus conceitos, ainda com bases bíblicas, mas distorceriam a verdade, fazendo com que houvesse contenda no meio dos seus. Nós temos também ali em 1 Timóteo, vamos voltar novamente ali em 1 Timóteo, quando nós temos ali em 1 Timóteo, capítulo de número 1, o verso de número 19 e 20 somente. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que é que Paulo está dizendo aqui? A respeito de duas pessoas, a qual blasfemavam, a qual criaram um tormento no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a ponto de Paulo entregá-los a Satanás. Eu abro mão dessas pessoas, porque são pessoas más, são pessoas que querem dividir o povo de Deus, são pessoas que têm uma índole má. E Paulo fala, eu entrego. Uma das características de quem se afasta de Deus é morte eterna, é ficar às mãos de Satanás. E quando nós entendemos aqui em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, a respeito do que Timóteo vem falando, do que Paulo vem falando a Timóteo sobre a apostasia, você pode me perguntar nessa manhã, mas como que eu posso detectar a apostasia? Tem como eu entender um ato de apostasia dentro da comunidade onde eu congrego? Porque o que está escrito aqui foi há muito tempo atrás. Mas e nos dias de hoje? Como que fica nos dias de hoje? Amados, quando nós entendemos a leitura que nós fizemos, nós entendemos que Paulo escreve assim, eu vou até ler novamente para o nosso entendimento se abrir através, do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos dar essa condição. Ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que o Espírito de Deus nos avisando que nesses tempos, naquele tempo, haveria e ainda há e haverá. Apostatarão alguns da fé, ou seja, eles vão retroceder na fé. Eles iniciaram numa fé, mas eles vão retroceder na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebe que quando Paulo fala isso, são pessoas que um dia aceitaram a fé. Até desceram as águas do batismo, começaram a congregar, assumiram o conhecimento de Deus. Mas, meus amados, a questão primordial é que eles nunca decidiram ser de Deus. Uma das coisas é você conhecer a Deus. E uma outra situação é você aceitar a Deus, aceitar a Jesus como seu único Salvador. E aqui o que é que Paulo escreve para Timóteo? Eles se deixaram levar por demônios que usaram do quê? Da maldade que já havia dentro deles, para quê? Para começar a trazer dúvidas, perguntas dia a dia e com isso causar certas rebeliões. Quando Paulo escreve isso, e nós vamos entender o que é qual é a forma do apóstata se posicionar, nós entendemos que a partir do versículo 2, Paulo afirma, começando dizendo assim, que eles se colocam pela hipocrisia de homens que falam mentira. Uma das características da hipocrisia, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é o fingimento, a falsidade, a dissimulação.
é aquele bom mocismo, é aquela calma com que a pessoa tem para lidar com uma situação. E muitas vezes, por ter essa característica, nos engana, porque nós acreditamos que por ser assim é de Deus, e muitas vezes não é. É alguém que está falando com você, tá ali de frente com você numa certa situação, e mal você sabe que tem pensamentos de destruir, de te tirar daquela fé, mesmo que seja uma fé de início, mesmo que seja uma fé ainda iniciante em Jesus Cristo. E a pessoa vem com o seu fingimento, com a sua falsidade, para tentar te tirar daquele chamado, daquele mover, daquele momento, colocando em você dúvidas e tudo mais. Uma das coisas que Paulo afirma aqui também, quando ele escreve a Timóteo, é que eles falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Percebe que eles falam mentiras tendo cauterizado. Tendo é algo que eles já fizeram. E o que é a cauterização? Antigamente se usava o ferro, para cauterizar feridas. Isso se usava muito em guerras. Então, na verdade, esquentava-se o ferro, vinha sobre a ferida, colocava-se o ferro, e naquele lugar onde foi colocado o ferro, cauterizava, ele parava de sangrar, evitava a bactéria e tudo mais. Mas naquele lugar onde foi cauterizado, se você tocar, não tem mais sensibilidade. Se você tocar, você já não sente mais. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que são pessoas que, com o passar do tempo, começaram acreditando, mas por sua índole má, por não ter nunca tido verdadeiramente uma conversão a Jesus, eles foram convencidos do Evangelho, mas não convertidos ao Evangelho, porque o Evangelho me convida a ser como Cristo, o Evangelho não me convida a ser como eu sou, o Evangelho me convida a mudar quem eu sou para eu me parecer com Jesus Cristo. Essa foi a missão de Jesus na Terra, trazer para nós o quê? A firme e real forma de se viver e agradar a Deus. Então, na verdade, o que é que esse povo aqui fez? Foi dando ouvidos a demônios, porque nós temos que ter um entendimento qual é a função demoníaca nas regiões celestiais. Qual é a função de Satanás? Isso é algo que tem que estar dentro de nós. Nós não podemos esquecer nunca que Satanás tinha um lugar junto de Deus, onde um dia ele quis ser Deus, por isso foi lançado do céu, e lá no céu ele conseguiu induzir terça parte dos demônios. Com isso, não foi somente ele quem caiu do céu, foi Satanás e anjos caídos. Com isso, de lá para cá, começou aquela guerra entre Satanás e o homem. Por quê? Após isso, Deus, na sua magnífica forma de pensar, no seu tremendo amor, resolveu nos criar a mim e a você, que somos hoje os adoradores, que somos hoje aqueles que exercem a função a qual Satanás tinha sido designado. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus nos chama e nós fazemos a profissão de fé e começamos a seguir a Jesus, entender o seu caminho e andar como Ele, o Senhor não nos olha somente como filhos, mas Ele também nos vê como adorador. Nós assumimos uma posição em Deus, nós tomamos um lugar. Esse lugar era de Satanás e ele não valorizou. Ele fez o quê? Ele contendeu um céu e trouxe ainda anjos junto com ele. E de lá para cá, a estratégia dele é a mesma. Fazer o quê? Usar pessoas que não querem mudança. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de lidar com pessoas que contam mentira. Eu tenho oportunidade. Já orei, já disse para a pessoa que era mentira e eu não consegui resultado. Mas são pessoas que contam mentiras normalmente para se esconder e são pessoas que acreditam nas mentiras que contam e normalmente levam muitas outras pessoas a serem enganadas.
A mentira já faz parte, ela já está ali junto com ela. São pessoas levadas por legiões demoníacas, sim. São pessoas que chegarão naquele dia e vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz grandiosas coisas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E quando nós entendemos sobre essa cauterização, o que é que essas pessoas fazem? O que é que, na verdade, os apóstatas fazem? Eles tiveram a mente cauterizada, eles deram ouvido aos demônios, eles deram ouvido à enganação, eles preferiram, muitas das vezes, alimentar o seu eu e deixar o evangelho, que é o quê? A vida de Cristo, a vontade de Cristo, os feitos de Cristo de lado. E ainda tem levado pessoas até hoje. E essas pessoas estão dentro das igrejas. Essas pessoas estão dentro das igrejas no mundo. No mundo. Nós temos que tomar cuidado, porque uma das características muito parecida, uma palavra muito parecida com apóstata, e tem gente até que tem uma dificuldade em entender, é a heresia. E eu gostaria de deixar bem explicado nessa manhã para que você não venha se confundir. O que é a heresia? A heresia é o conhecimento errado da verdade. Por exemplo, quando eu iniciei os meus passos no cristianismo, eu tive muitos líderes, eu tive muitas pessoas que se dispuseram a ensinos, que com o passar dos anos, eu estudando, descobri que não era verdade. Mas nem eles sabiam que o que estavam me ensinando não era verdade. Então a heresia é o conhecimento errado da verdade. Para isso, tem perdão. Eu não sabia a verdade. Tem perdão. A apostasia não. O apóstata, ele tem conhecimento da verdade bíblica, mas distorce ela para o não cumprimento. Na verdade, o apóstata, ele lida em consciência no erro, no pecado, já para causar realmente discórdia, descontentamento, esfriamento, afastamento do ser humano com Deus. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizer assim: Deus habita em mim, Ele habita na minha casa, Ele habita... Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi habitar com o homem. A vontade de Deus nunca foi se afastar do homem. Mas muitas pessoas ainda cometem isso aqui e não sabem o que estão fazendo. E ainda são levados por pessoas assim e elas nem percebem. Principalmente quando nós falamos de líderes estudados. Líderes, além de estudados, numa posição social superior. A Bíblia diz que quando nós cuidamos do simples, temos que tomar muito cuidado. Provérbios nos traz isso. Por quê? Porque ao simples há muito pouco conhecimento. E por haver muito pouco conhecimento, ele é levado por ventos de doutrina. E isso é algo que nós vamos ser cobrados, meus amados. Nós vamos ser cobrados. É uma frase minha que eu acredito, eu digo isso sempre para eu firmar toda essa verdade dentro de mim, é que todo aquele que afirma que heresia, todo aquele que afirma uma heresia, conscientemente é apóstata. Ou seja, todo aquele que diz uma mentira da Bíblia, sabendo que é uma mentira, é um apóstata. Quando nós entendemos sobre um apóstata, quais são as características que ele tem? Ele no seu dia a dia, tá? Eu deixei o quanto mais explícito para que a gente possa entender. Um apóstata, para você ter uma noção, eles são pessoas convencidas do evangelho, sim, permanecem na igreja por um tempo, ocupam cargos de destaque, cantam bonito, expulsam demônios, têm ministérios, realizam milagres e ostentam os dons espirituais. Muitas vezes, em momentos de pregação, ele ostenta os dons que ele tem,
para mostrar uma superioridade. E aí eu digo para você uma coisa muito importante. Muitas pessoas já me procuraram e eu já respondi essa pergunta por várias vezes. Pessoas me perguntam assim: evangelista, me dá uma direção. Conheço uma certa denominação de um certo líder que tem uma vida toda enrolada. Eu sei como é que é a vida dele dentro de casa, com a esposa, tem amante, é líder de uma igreja, trata os filhos de qualquer jeito, maltrata. E dentro da igreja ele prega a palavra, ele é usado, ele ora, pessoas são curadas, ele ora, pessoas são libertas. O que acontece? Como é que pode uma pessoa assim ser usada por Deus? E eu sempre disse algo, e eu sempre orei uma situação, a qual todos podemos ser usados por Deus. Quando Deus queria falar com Balaão, ele usou uma mula. Usados por Deus nós podemos sempre, porque Ele é nosso Criador. Agora, aprovados por Deus é que não somos, nem todos somos. Uma coisa que nós precisamos entender muito bem é que quando uma pessoa determina que um demônio saia, ela não determina no nome dela, ela determina no nome do Senhor Jesus. Quando ela vai fazer uma oração por cura, ela fala no nome de quem? No nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o sangue da nova aliança. Então, o que é que permite que essas pessoas que têm uma vida totalmente deturpada, fora do evangelho, do cristianismo que se espera, por que é que elas são usadas? Porque é o nome do Senhor Jesus que está sendo pregado e o nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Por isso é que eu volto a dizer, muitos nesse dia vão chegar e falar assim: Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz tudo. E Jesus vai falar: mas eu não te conheço, porque o que você usou foi o meu nome. Só isso, você tentou me usar. E é isso que os apóstolos estão fazendo nos dias de hoje. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque quando uma pessoa tem a mente cauterizada, uma mente cauterizada é uma mente que não tem mudança, é uma mente, ela não sente, ela não se arrepende, ela não quer mudar quem ela é uma mente cauterizada. Uma pessoa que você vai conversar, que você vai dar uma direção e ela já fala: mas isso não pode ser que aconteça. Meus amados, é muito difícil. Eu te dou um conselho nessa manhã. Se você convive com pessoas assim, vigia e ore e pergunta ao Senhor: é da sua vontade que eu conviva diariamente com pessoas assim? Porque elas podem, sim, aos poucos, ir minando o teu campo de fé, a ponto de te afastar de Deus e você nem saber. Quando nós entendemos sobre a cauterização da mente, eu gostaria de entrar aqui em dois assuntos rapidamente com você, que é sobre a Bíblia versus ciência, ciência versus Bíblia. Hoje nós vivemos tempos em que os homens estão tentando provar todas as coisas. Nós temos uma humanidade hoje que tem uma necessidade, muitas vezes, de, através da ciência, esperar a comprovação da existência e do poderio e dos feitos de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. A ciência é criação divina. Nós temos ali no livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 17, que quando Daniel e os seus foram trazidos da Babilônia, o entendimento, a sabedoria da ciência foi dado a eles. Eles tinham trazido ao cativeiro, para quê? Para exercer uma função. Deus tinha um propósito para com a vida deles. Então deu para eles o entendimento da ciência, ou seja, a ciência, meus amados, sem dúvida, é criação divina. O livro de 1 aos Coríntios traz para nós os dons que nós devemos pedir ao Senhor. E um dos dons espirituais que nós devemos pedir ao Senhor é o dom da ciência. Por que nós devemos muitas vezes pedir o dom da ciência? A ciência é o conhecimento ou a prática dos sistemas. E é necessário nós termos isso. A ciência, quando nós falamos de ciência, nós entendemos sobre vários sistemas, de como eles são criados, de como nós podemos melhorar a nossa vida no dia a dia, desenvolver
programas, projetos na área da saúde, na área da tecnologia, para quê? Para uma melhora de vida para nós mesmos. A ciência de Deus. Nós só não podemos fazer o que a humanidade vem fazendo nos dias de hoje. O que é que a humanidade vem fazendo nos dias de hoje? A humanidade vem praticando nos dias de hoje, através da ciência, a egolatria. A egolatria é quando endeusa o homem. O homem passa a ser o centro da descoberta. O homem passa a ser o centro da verdade. Quantos são cientistas que muitas vezes são endeusados humanamente falando? Porque teve descobertas que nós praticamente, se estudássemos e pedíssemos a direção do Espírito Santo, já saberíamos. E a humanidade tem feito isso. Precisamos dos cientistas? Precisamos dos estudos? Sim. É o Senhor quem dispensa tudo isso, mas nós não podemos tirar o poderio, tirar a soberania de Deus e colocar na ciência. Não confunda as coisas. É pecado quando nós damos ao homem o que é de Deus. Nós temos que ter cuidado com tudo isso. E uma outra característica muito séria que tem entrado hoje em dia no mundo moderno, e isso é terrível, é a filosofia versus Bíblia ou Bíblia versus filosofia. Aí eu vou te dizer também que filosofia não é pecado. Nós temos o hábito, muitas vezes, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas a filosofia é algo que não é de Deus. Não. O que Deus dá para nós ali, quando é escrito aos Colossenses, no capítulo de número 2, verso número 8, diz assim, ó, tenham cuidado para que ninguém o escravize às filosofias vãs e enganadoras, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Qual é o problema na filosofia? Porque o que significa filosofia? Filosofia é a sabedoria em si. Buscar a sabedoria é uma direção de Deus. A Bíblia diz assim, ó, busque na madrugada a sabedoria. O conhecimento adquire, mas a sabedoria ore, jejue e busque sabedoria em Deus. A sabedoria pode te levar nos melhores lugares. Aonde a sabedoria, aonde a filosofia começa a atrapalhar. Nós temos hoje uma filosofia entrando principalmente dentro das nossas escolas, dentro de alguns lugares de ensino, já cuidando das nossas crianças, onde permite que as nossas crianças comecem a fazer perguntas, porque a sabedoria é uma busca de conhecer, a filosofia é a sabedoria, é o quê? São perguntas até que se chegue a respostas, é o desenvolvimento de respostas que possa te fazer incluir num grupo ético. Isso é muito sério. O que é ético? É a maneira de ser. Quando a filosofia atrapalha quando você desenvolve perguntas que te dá respostas em que te faz pensar que a sua maneira de ser é como é, porque você é assim. O que acontece? O que é que nós costumamos fazer, na verdade, muitas vezes? Nós acabamos trazendo respostas para nós mesmos, sem pautarmos as nossas vidas em Deus. Qual é o erro da filosofia? É quando o meu eu encontra respostas no eu, às vezes do outro, ou da situação financeira, ou social, ou respostas assim. É quando a filosofia te leva a pensar que o fim de todas as coisas para em você mesmo. Isso é uma mentira, porque ela afasta a sabedoria de Deus. Uma das características que nós encontramos hoje, e ela tem vindo mascarada na sociedade, é uma filosofia que traz para nós algumas direções que muitas vezes nós acreditamos que estamos até no caminho certo
e por algumas vezes ela está escondida e nós não percebemos. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode nos revelar. Uma das características da filosofia é desenvolver em nós a inteligência emocional, a autoconfiança. A autoconfiança, ela é necessária. É muito necessário que o cristão, no decorrer dos tempos, ele venha se conhecendo, ele venha se transformando e parecendo com Cristo, para que ele tenha mais confiança nas coisas que ele faz. Mas a autoconfiança não pode parar nele, ele não pode se autoconfiar. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós temos que ter confiança para que nós não venhamos a ser pessoas que desistem de todas as coisas, duvida de todas as coisas. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos uma necessidade muito grande hoje em dia e deixamos com que algumas pessoas, alguns filósofos, alguns homens e mulheres entendedores de palavras venham muitas vezes nos trazer algumas direções que desenvolvem em nós algumas características para que a gente desenvolva uma inteligência emocional, só que sem a ajuda de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você, isso são barreiras, isso não é desenvolvido no espírito, isso é uma característica de um apóstata. E eu digo mais a você, temos líderes cristãos hoje dentro das igrejas com formação coach. Lisa, você é contra um coach? Não, não. Ouço vários coaches. Qual é a função deles? O coach, na verdade, ele conduz a pessoa ao lugar desejado. Se é na área financeira, ele melhora a qualidade de desenvolvimento, atingindo a área financeira que ele deseja. Se é na área emocional, ele ajuda a pessoa a encontrar o equilíbrio. O problema é quando ele não atribui essa busca com a ajuda do Espírito Santo. Ele atribui somente a pessoa desenvolver habilidades nela mesma sozinha. Nós não fomos feitos para resolver nada em nós mesmos. Nós não podemos parar nada em nós. Uma das características principais é que nós temos que entender. Quando o coach foi criado, e foi no ano de 1850, estudiosos de uma universidade, professores e mestres, onde foi que eles começaram, onde que o coach iniciou? Ele iniciou justamente nessa época, quando eles resolveram ajudar, auxiliar os seus alunos nos seus testes, nos seus simulados, porque eles percebiam que os seus alunos iam muito bem em algumas áreas, mas as outras eles não tinham habilidade. Então, nessa época foi que se começaram os instrutores, os coaches que faziam o quê? Davam uma direção, davam um norte. Só que hoje, dentro das igrejas, o apóstata, ele está tão mascarado que nós não temos visto alguns líderes formados em coach que tem, ao invés de levar pessoas a Jesus, ele empodera o homem para que o homem se torne dependente dele mesmo. Quantos são os líderes no meio das igrejas que, ao invés de ele ensinar o cristão a levar teu problema para Deus, ele traz o problema do cristão para ele, ajuda a construir barreiras e muralhas para que a pessoa seja cauterizada na mente, não sinta mais dor em algumas áreas, a ponto daquela pessoa ficar dependente dele mesmo e não acreditar em mais nada. Acreditar que só a denominação dele é boa, que só ele prega a verdade e assim sucessivamente, entre outros. Hoje nós temos um empoderamento do homem. Nós temos um empoderamento muito grande e quando nós falamos de empoderamento, nós temos que tomar cuidado, porque todo poder, toda honra e toda glória é somente de Deus. Se uma pessoa ela quer te instruir, mas para te levar a Deus, é uma pessoa provinda do Senhor. Se é uma pessoa que ela quer te instruir para deixar nela mesma, como se somente ela fosse a fonte das águas, vigia e foge de uma pessoa dessa. Esse é um apóstata. E para ele não há perdão.
Não há perdão no sentido de que, na verdade, João escreve assim, que ele nunca foi um dos nossos. Realmente, ele nunca foi um de Cristo. Ele pode ter descido as águas do batismo, ele pode ter feito a profissão de fé, ele pode ter feito tudo. Só que, em nenhum momento, ele se converteu do seu mau caminho. Ele fez o quê? Ele pegou todo aquele conhecimento, ele pegou tudo aquilo ali que ele viu, ele trouxe para si, deu a oportunidade de que os demônios, porque está aqui na carta que Paulo escreve a Timóteo, deu a oportunidade para que demônios enganadores norteassem a sua mente, distorcendo a palavra de Deus, para que fizesse o quê? Pessoas dependentes de pessoas. Qual é a intenção de Satanás? Pessoas dependentes de pessoas afastadas de Deus. Qual é a intenção de Satanás? Matar a adoração que existe dentro de mim e de você. Qual é a intenção de Satanás? Matar, roubar e destruir. Quando ele nos empodera, pode perceber que nós já não temos mais a necessidade grandiosíssima de buscar a Deus. Por quê? Porque nós já nos sentimos autossuficientes. E cuidado com tudo isso. Esses líderes de apóstatas, eles estão dentro das igrejas, eles estão dentro das igrejas e eles estão a cada dia mais crescendo, a cada dia mais tentando roubar a glória que somente Deus, a glória que é somente de Deus. Eles estão a cada dia mais usando de palavras inteligentes, de atitudes enganadoras, movidos por demônios, e muitos estão caindo. Por quê? Porque não buscam a verdade, porque o apóstata, ele jamais, presta atenção, você que me assiste nessa manhã, o apóstata, ele jamais vai te levar ao arrependimento de quem você é. O arrependimento de quem você é a obra do Espírito Santo, porque nós não somos nada, fomos gerados no pecado. O que nos justifica, o que nos santifica é a obra redentora da cruz. Então, um apóstata, o que ele faz? Ele empodera o homem para que o homem não se arrependa, mas crie raízes de força dentro de si, a ponto de tomar conta da própria vida e resolver as suas coisas sem a ajuda de Deus. Nós temos um monte de cristãos dentro da igreja que nunca se arrepende, se justifica em todas as coisas, tem resposta para todas as situações. Arrependimento é uma palavra que está longe de uma pessoa dessa. Meu amado, se você me ouve nesta manhã e você nunca se arrepende de quem você é muito triste te dizer, mas a Bíblia, ela deixa bem claro que Deus abomina, Ele não aceita os apóstatas. Cuidado, porque a obra redentora do Espírito Santo, eu falo novamente, é o arrependimento. Nós somos pecadores. O que é que nós precisamos todos os dias? Orar ao Senhor, pedir para o Senhor perdão. Senhor, mostra quem eu sou. Senhor, mostra quem eu estou seguindo. Senhor amado, essas pessoas com as quais eu estou andando, elas te servem verdadeiramente ou elas estão enrustidas por espíritos enganadores e eu não tenho percebido? Nós precisamos dessa oração. Nós precisamos desse entendimento. Porque se uma pessoa, ela prega a Bíblia, pode pregar a Bíblia como ninguém, mas se ela não vive o que ela está pregando, ele é um apóstata, ele é um mentiroso, ele é um enganador, levado por Satanás e vai levar muita gente ao fogo eterno. Hoje nós falamos nesse vídeo a primeira parte do apóstata. Nós falamos nesse vídeo hoje de como ele se comporta. E no próximo vídeo de domingo que vem nós falaremos a respeito das imposições do apóstata. O que é que o apóstata induz o outro a fazer? Nós temos uma direção que veio do trono do Senhor para esse estudo e eu gostaria que você assista a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, avalie, volte, leia, ore, peça ao Senhor, para que o Senhor possa trazer à tua mente, à tua memória, ao teu entendimento, a verdade, porque os tempos de lá para cá mudaram. Hoje, o apóstata, ele está mascarado.
É difícil ver. É difícil ver quem é o mascarado. Mas eu digo uma coisa para você, meus amados, nós estamos no ano de 2020, e ano de 2020 Deus começou a soprar a diferença do joio e do trigo. Esse ano de 2020 foi muito nítido, nós conseguimos ver qual é a diferença entre o apóstata e o não. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muito apóstata que usou a pandemia para se fortalecer. Você sabe por quê? Porque ele não coloca nada nas mãos de Deus, ele traz tudo para a mão dele mesmo. E pegou muita gente que se enfraqueceu na pandemia e trouxe para ele. Para quê? Para o endeusar, dizendo que ele sim tem poder, ele sabe o que ele está fazendo, porque naquele momento ele não fraquejou. Temos que ter muito cuidado. Se a pessoa prega e não viva, se a pessoa está falando para você ensinos, às vezes ele está pregando a Bíblia, mas ele não te leva ao arrependimento, foge, é laço. E eu espero que nessa manhã você tenha sido envolvido por essa palavra. Quero encerrar com uma oração breve, eu espero que você feche seus olhos no seu lar. Nessa manhã, nós precisamos pedir ao Senhor a direção. Pai, a Tua palavra foi ensinada nesta manhã. Tudo que nós precisávamos dizer e o que podíamos dizer humanamente falando até aqui, foi entregue ao Teu povo. Eu peço que na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo, possa nos trazer o entendimento de tudo aquilo que está escondido e que nós não temos conseguido ver. Senhor, revela para nós quais são os apóstatas do nosso meio, qual é o joio que está tentando enraizar nós em nós mesmos. Pai, nós somos dependentes, meu Deus, da Tua presença, da Tua palavra e da Tua verdade. Não há verdade que não venha de Deus. Senhor, afasta-nos desta mentira, afasta-nos desses enganadores, meu Senhor. Nós precisamos da Sua presença e do Teu perdão nessa manhã. Senhor, que o Teu sangue continue, Senhor amado, a cada dia, Pai, nos trazendo à memória as lembranças da nova aliança, da aliança, Senhor amado, em que trouxe para nós uma nova esperança, em que nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos e cordeiros. Que no nome do Senhor Jesus, a Tua presença não se afaste de nós, Deus, hoje até o dia que vier nos buscar. Amém? Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas e eu tenho certeza que essa mensagem trará grandiosos frutos às nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.